Maravilha, rapaziada. Nossa sessão olho no olho, em cima da pinta, extraordinária de sexta-feira, vai dar continuidade à sessão olho no olho anterior, em que nós falávamos, destacávamos as diferenças do método MVT, né, para a forma tradicional, a quebra de paradigma, né? Na aula passada, eu mencionei especificamente dois aspectos, né? Primeiro, a passada, né, como uma forma da gente entender que você passa pelo edital várias vezes, que você não fecha o edital numa única vez, né, e que você precisa ter essa consciência da evolução ao longo das passadas, né? E mesmo para os calouros, né, que ficam céticos com isso, eles ouvem aqui os veteranos falando, contando como funciona, né? Quando eles eram mais assim, mais assado, e eles só dão risada vendo os calouros se descabelando, né? Incrédulos que eu nunca vou aprender, eu nunca vou dominar, né? E ao longo do tempo a coisa vai evoluindo. Então, essa importância de você entender, né, as passadas. E hoje alguém me mandou uma dúvida, né? A diferença entre ciclo e passada. Tem uma sessão no olho que fala só sobre isso mais claramente, né? Mas lembrando que a passada é da ida até o final do edital, né? Uma passada, é passar pelo edital todo. No meu método, não existe você ir para uma prova sem ter fechado o edital. Todos vocês que já viveram isso, eu considero isso cômico. Isso sempre foi para mim cômico. No primeiro concurso que eu fiz, eu achei cômico, né? As pessoas que imaginam ir para um concurso sem terminar o edital. Quem termina uma vez, eu já acho que é pouco, né? Tanto é que o que fez dar certo foi eu ter visto 6 vezes o edital, né? E é uma coisa assim tão lógica para mim. Você fala assim, porra, se o cara já viu 6 vezes, é claro que ele já passou, já errou, ele já passou por cima, ele já focou naquilo que é mais importante, né? Então, eu falei sobre passada e ciclo. É uma coisa que tem que estar claro para todo mundo, né? Claro no sentido de... Claro com tudo que vem junto, do tipo... Eu não vou ficar me descabelando porque na primeira passada eu não aprendi tudo. Isso era na escola. Vocês têm que fazer sempre esse paralelo com o que era o modelo, o paradigma acadêmico, né, do ensino regular. Você não fica querendo dominar toda a matéria na primeira passada. E aí as célebres frases do CA. No final do 8º ciclo, agora eu sei que nada sei. E isso é uma evolução e tanto, né? E conforme você vai evoluindo, não na velocidade que você queria, não. Tudo bem, CA, eu aceito que uma passada eu não sei tudo. Mas em 2 passadas eu tenho que saber, CA. Tem que estar gabaritando. Não, tudo bem, CA, em 2 passadas. Na terceira passada eu tenho que estar gabaritando. E não é Eu assim, tive. né? Não é assim que a coisa funciona. Elas vão evoluindo, né? Isso tudo vai evoluindo de forma não uniforme, né? Você evolui mais no português do que na matemática, você evolui mais na licitação do que no ato administrativo, né? E a ideia da passada é exatamente essa, de você ir percebendo os seus pontos fracos, a tal da matriz SWOT, né? Você vai percebendo os seus pontos fracos. Então, essa internalização do que é a evolução, o processo, através de passadas e ciclos, é fundamental. É fundamental para você ter a tranquilidade, a serenidade, a paciência, o amadurecimento do seu crescimento. Não tem mágica. Ninguém. Eu nunca prometi nada diferente disso. Eu não fiz isso diferente para mim. Tá? Isso foi o assunto 1. Você está repetindo o que você falou na aula? Sim, é a segunda passada do que eu falei na aula passada. O mundo inteiro tem que ser assim. Você tem que criar o seu filho assim. Você tem que ensinar o seu cachorro assim. Todo dia você volta. Segunda passada, cachorro. Terceira passada, cachorro. E se o seu cachorro for um burro, vai precisar da quinta, sexta e sétima passada. Tudo é assim. Você é chato, você é repetitivo. Não, eu sou uma pessoa que incrusta, né? As pessoas, né? Elas sabem do que eu falo. As minhas palavras ficam.
Não é porque eu tenho um magnetismo decorativo no que eu falo, não. É porque eu reforço, e eu volto, e eu volto, e eu volto. Tem quem diga que eu sou chato, mas eu sou chato mesmo. Eu sou chato mesmo, é verdade. Chato e maluco eu sou, eu reconheço. Ok, esse foi o elemento número 1, né? Pessoal que achou engraçado, chato, maluco, mas de sucesso, né? Ó, funciona, né? Quem quer ser chato, maluco de sucesso, né? Tá, tudo bem, né? A diferença do maluco e do gênio é só o resultado, tá? Vocês sabem disso, né? O maluco, ele faz uma coisa diferente e não dá certo. O povo chama ele de maluco. Quando o maluco faz uma coisa diferente e dá certo, chamam ele de gênio, tá? Porque ele não faz igual a todo mundo, mas tem resultado. É disso que nós estamos falando aqui. Maravilha. Assunto número 2 que nós falamos nessa nossa revisão é sobre o uso de questões. Isso também é uma outra coisa que, para mim, é uma quebra de paradigma total. Total. Esse negócio de usar questão para marcar alternativa e ficar feliz ou triste, vocês precisam perceber o quanto isso está impregnado em vocês. O que vocês mais querem é fazer a questão, acertar, para ficar feliz, para poder se livrar da tarefa. Porque se você acertou, você se livrou da tarefa e pode descer para brincar no play com as crianças. Mamãe ficou feliz e liberou você. Se você acerta, você fica triste porque você está de castigo, sinal que você precisa continuar estudando. E não é isso. Não é isso. As questões são ferramentas, são informações, são dados estatísticos, são índices de controle que são utilizados tanto no mapa quanto no veículo, como no traqueamento. Eu falei para vocês, as questões são o que você quer chegar. Você não quer aprender constitucional nem tributário. Você quer aprender a acertar questões dessa banca para esse cargo. Não é para outro cargo. Professor, vamos fazer questão da Sebrasp. Porra, de juiz, não. De merendeira, também não. É de técnico judiciário. Não é nem questão Sebrasp de juiz, nem questão de Sebrasp de merendeira. É de técnico judiciário. Às vezes vale mais a pena você fazer uma questão da Fundação Carlos Chagas de técnico judiciário do que da Sebrasp de juiz. Então não fica nessa de, ai, banca, banca, banca. Banca é importante, sim. Mas não é a única coisa que existe. O cargo é importante. A área. Não fica. Você está fazendo tribunal, não fica fazendo questão de polícia. Você é polícia, não fica fazendo questão de fiscal. Ah, mas é a mesma banca. Mas é outra área. A forma de cobrar é diferente. E você não estuda por questão. Eu já falei várias vezes. Eu bato boca com quem vocês quiserem que fala por aí que não, o negócio é estudar por questão. Eu estou sem tempo, vou estudar por questão. Né? Ninguém aprende por questão. Professor, mas o meu amigo, ele passou no concurso e ele só estudava por questão. Nos últimos X meses, quando ele já estava lá numa faixa elevada, ele não nasceu fazendo questão. Você não dá para um analfabeto questão para ele fazer. Você é analfabeto em direito constitucional, nunca viu na sua vida, não vai aprender por questão. Tem matérias, então, que é impossível, como contabilidade, raciocínio lógico, você não aprende por questão. Agora, quando você já está, né? E aí eu mostro para vocês, verde, amarelo e vermelho. No verde, inclusive eu mandei hoje, alguém falou hoje. Eu falei, é isso mesmo, meu querido. Se você está verde 80%, é a maioria por questão. Mas você não nasceu assim. Você não estuda por questão. E detalhe, se você está fazendo assim e não está dando 80%, você está perdendo muita energia. Porque você está tendo que acertar 60%, ver 40% de erro, 40% do que você viu. E o que você nem viu que não errou nas questões. Você está fraco ainda, você está amarelo. E vocês têm que entender que o parâmetro amarelo ele é o platô. Por que é platô? Porque sair do zero até os 50% é muito mais rápido. Quando você entra no amarelo, o danado do 50-80 é um platô. É a lei dos rendimentos decrescentes em qualquer coisa na sua vida. Chega num determinado patamar em que a energia para continuar subindo é muito maior. A rapaziada da educação física sabe disso. Começar a perder o peso, começar a ganhar forma física, depois de um tempo, precisa de mais energia para um ganhozinho minimesimal. E é disso que nós estamos falando. Beleza, pode ir lá assistir depois a gravação. Vai lá, vai lá. Tá? Então é fundamental vocês terem essa visão que as questões são ferramentas.
utilizadas como mapa, utilizadas como veículo. Eu estava gravando hoje um vídeo, né, falando sobre isso, que as questões também são veículo, porque você aprende com aquilo que não está no enunciado. Lembra daquela imagem que eu coloco para vocês? Eu não estava afim de ficar passando todas as imagens que eu já mandei para todo mundo deveria conhecer essas representações gráficas do CA, né? Uma delas que diz que nem tudo que está nas questões está no material. Tem gente que está perdido, ainda querendo o link, né? Para entrar no Zoom. Acontece, acontece. Acontece. E então você acaba aprendendo, né? Que o que está nas questões nem sempre tem no seu material. E aí passou a ser uma fonte de aprendizado, isso aqui. Né? E isso aqui é o desperdício. Não é cobrado em questões. Tem assuntos que não são cobrados. Né? Então, você ter esse tipo de domínio é fundamental. Assim como as questões também são parte do GPS. Por que a gente coloca lá o verde, amarelo e vermelho, coloridinho? E nem me importa tanto os números. Se acertei 60, 70, 58, 78, é amarelo. É amarelo. Vocês precisam aprender a trabalhar com essas faixas de parametrização. Por isso que o simulado não tem que somar total. Se acertei 60% do simulado, 80% do simulado, 40% do simulado, esse número, estatisticamente, ele não te ajuda em nada. Só tristeza. Vocês precisam de fonte de tristeza e alegria. É incrível isso. Arruma outra coisa. A nota do simulado, não. Fiquei triste porque eu fui mal. Porra, vai arrumar um outro motivo para ficar triste. Vai arrumar sarna para se coçar. Ah, se eu fiquei feliz que eu fui bem. Porra, vai arrumar alguém para te fazer feliz, não o simulado. Agora, se peguei as informações desse simulado e eu transformei ela em ações. Otimização do meu projeto. Porra, aí sim, cara, aí sim. Você viu que você tá vermelho? Você estudou, estudou, estudou e tá vermelho. Não é para ficar triste, é. Vamos fazer alguma coisa. Vamos mudar a fonte? Em vez de estudar do professor A, vou estudar o professor B. Vamos mudar o veículo? Em vez de ver o PDF, eu vou ver a videoaula. Vamos mudar a prioridade? Em vez de botar 1 hora, eu vou botar 3 horas. Isso é racional e lógico de como você usa as questões. Tá tranquilo isso? Fim da revisão da passada anterior. Momento para perguntas e dúvidas. 3 perguntas eu aceitarei. Primeiro, a levantar a mãozinha amarela, pode falar. Se ninguém tem dúvida sobre ciclo, passada e uso de questões. É o momento. Vamos lá, você que é tímido, você que não fala nada, você que não manda mensagem para o CA porque não gosta dele, porque o CA é muito bravo, fala comigo agora. Não tenha vergonha de falar besteira, o CA dizer que você é mongoloide. Isso não tem nada de ser carinhoso, gente. Para com isso. Vamos lá, se libera. Pode falar, Cleiton Lima do Piauí, a FT90. Bonito, que eu já gostei que tá escrito certo aí. Tá pelado, mas pode falar pelado, Cleiton Lima. Boa noite. Eu comecei a estudar, mas não passei as questões. Amanhã eu quero fazer o caderno de questões 1 para poder ver como eu estou. Estou no caminho certo? Como eu devo fazer? Me ajuda aí. Não, você não está no caminho certo, meu querido. Rapaz, Você está fazendo errado. Porque eu não disse em momento nenhum que era para você resolver questões para ver como você está. Eu não disse isso em momento nenhum. Isso é na escolinha, isso é na plataforma, você aprendeu alguma coisa assim. Deixa eu resolver as questões para eu ver quantos por cento eu acertei para. Não, para com isso. Letra A, se você já sabe, se você já tem uma boa bagagem, não deveria estar fazendo isso. Segundo, se você é ruim, você só vai conseguir ver que você está ruim. O que eu disse, e aí você precisa assistir. A minha pergunta é: você assistiu a sessão olho no olho que eu mandei de instrução, que está escrito assim, como usar questões? Você assistiu ela todinha? Seja sincero. não. É isso.
É isso que vocês precisam entender. Não tem milagre. Se vocês não assistirem, vão fazer errado, vão desperdiçar todo o conhecimento que eu tenho. E cá entre nós, é um conhecimento mega foda em housing. O que eu ensino para vocês aqui não tem porra de lugar nenhum. A minha equipe acompanha e analisa todos. Todo mundo fala sobre isso. E é um povo que está um degrau abaixo. E você não assistir, vocês não assistirem, por preguiça, né? Porque não quer assistir o vídeo lá da aula que eu mandei dizendo que era para estudar. Porque por arrogância, achar que você não precisa aprender um método diferente que o cara usou para fazer e ele faz um monte de gente ser aprovado. Chega a ser burrice de vocês. Aí vão ficar fazendo errado, vão desperdiçar a mentoria. Então, é fundamental. Calouros, principalmente. Não comece a estudar português, matemática, não fica resolvendo questão se você não está fera no método MVT. Mentoria é sobre o método. Eu não sou fornecedor de material. Se eu fosse, eu estava fazendo campanha para vender livro, eu estava fazendo campanha para vender aula, e eu dou de graça minhas aulas, eu dou de graça meus materiais, porque no mundo de hoje, no planeta Terra de hoje, a informação não tem mais valor agregado. A gestão da informação, como organizar tudo que existe no planeta hoje, é que é o diferencial. A mentoria obriga você, ó, é o ciclo 1 para estudar, não é o 2, é o 1. É o simulado no domingo, chegou até o final. É redirecionar. Eu empurro, eu direciono, eu oriento, eu gerencio toda essa informação para você. Vocês não têm noção do meu orgulho quando de manhã o pessoal começou lá. Eu pretendo estudar 4 horas por dia, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Eu falei, porra, isso é um líder. Isso é fazer os seus comandados pensarem. Eles podem até não fazer, mas eles estão aqui pensando como eles vão renunciar e se dedicar na porra do feriado do carnaval para estudar. É disso que se trata. Ter esse planejamento, ter essa antecipação. O mundo real vai fazer as coisas não seguirem como planejado. De ninguém. De ninguém. Nem a minha. Mudança de planos. Sessão olho no olho, sexta-feira à noite. Por quê? Alguém acima do Alexandre de Moraes falou que eu vou viajar amanhã de manhã. Luciana, quem é acima do Alexandre de Moraes que falou que eu vou viajar amanhã de manhã? A esposa. Claro, pô. Claro, ela só falou, ó, comprei aqui, nós estamos indo, 8 da manhã. Ai, meu Deus do céu, eu queria fazer a sessão direito administrativa. Se vira nos 30, ela falou. Eu falei, pô, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, me ajuda. Aí o Marcelo, deixa com o BXA, eu dou aula de constitucional sábado à tarde. Aí eu queria lançar o negócio do TJ Paraná, não lancei bosta nenhuma de TJ Paraná. E é assim que a vida funciona. E cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. Eu com os meus, você com os seus. Que não vão deixar você estudar, que você planejou no feriado. Aí você vai ver que a chuva vai fazer destelhar a sua casa. E eu sei lá, o seu cachorro vai entrar dentro do seu carro, que vai estragar o motor. Sei lá o que vai acontecer. E não é desfazer do seu problema, não. Vamos lá. Eu preciso falar mais 2 perguntas. Tem 4 mãos sobre ciclo passada e uso de questões para eu poder falar sobre os assuntos de hoje. Vamos lá. Andrelise, que está mais à esquerda. Eu estou falando quem está mais à esquerda. Tem 5 mãos levantadas. Ferrou. Andrelise, 30 segundos. Diga. Fala. Minha dúvida é a seguinte: quando eu começo a fazer o meu caderno de questões? Tá, olha só. Você pode fazer o seu caderno de questões sempre que você precisar, sempre que você estiver na mentoria e você precisar complementar isso. Na imersão, eu tento ensinar as pessoas que elas podem fazer o seu caderno de questões como mapa. Na mentoria, você economiza tempo porque eu fiz para você. Tá? Agora, e se você está num nível em que você usa mais questões do que as que eu separei? Aí é o momento de você fazer as suas.
tá? Você está fazendo mais questões do caderno. Agora, cuidado. Você está fazendo isso porque você está fazendo mais questões em vez de estudar, mas você está acima de 80%. Se você está acima de 80%, você tem que fazer mais questões do que estudar. Tudo isso que eu estou falando é revisão do método, tá? Por isso que eu estou passando. Eu estou fazendo mais... Luciana, por exemplo, é uma que poderia dizer o seguinte, eu já não estou quase fazendo lá porque eu estou acima de verde em tudo. Então eu só pego as questões do caderno e pau, 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 né? Quando eu vou levar minha filha, eu pego as questões do caderno e pau, 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 e já acabou. Beleza, Luciana, nesse caso você precisa de mais. Pode falar. Tá. E essas questões, claro, não é agora, talvez eu esteja sofrendo de ansiedade, mas essas questões seriam, no caso, as que eu errei quando eu já estiver... Não. Aí você não está fazendo caderno de questões, aí você está pensando em caderno de erros. Então é o caderno de erros, tá. Caderno de erros é uma seleção. Eu gravei um vídeo hoje sobre isso também. Eu estava gravando um vídeo sobre isso hoje, para o Elite da Aprovação. O caderno de erros, que não é de erros e não é um caderno. É uma seleção de pontos sensíveis que você inconscientemente vai descobrindo ao longo das passadas. Eu sempre estou errando essa bosta. Passa ciclo, e no simulado eu erro essa bagaça. Tá. Mas a experiência vai permitir isso. Calor, professor, eu quero montar cadeia de dia. Fica quieto aí, tá no Mobral, porra. Não tem que fazer cadeia de dia porra nenhuma. Você não sabe nada, você nem sabe o que você não sabe. Como é que você vai querer montar caderno de erros? Caderno de erros é lá na quarta, quinta passada, porque aí você já passou para aquela matéria 3 vezes e você continua errando a mesma jossa. Eu preciso botar isso num lugar separado. Eu preciso botar isso num lugar separado. Isso é caderno de erros, tá? Caderno de questões seria você começar a semana com mais de um caderno, porque eu fiz todos. Normalmente dá umas 20 a 40 questões por matéria. Nas minhas X horas desse dia, eu fiz todas e ainda sobrou tempo. E eu não vou mais voltar em mapa mental, que eu já estudei, eu tô com mais... Tem que tomar 2. Mas tem que ser 2. Então, nesse caso, cadê? Quem é? Nesse caso, você poderia criar o seu caderno de questões. Inclusive, quem não está na mentoria, no Elite da Aprovação, eu ensino as pessoas a fazerem. Faz, porque lá eu não faço. É para pessoas que vão fazer outros concursos que eu não preparo. Assim, eu recebo dezenas. Às vezes passa de uma dezena por dia de pessoas pedindo mentoria para um determinado concurso que eu não ofereço. Só que no Paraná eles já me pediram DPE Paraná, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, e eu não vou fazer, não tem como. Não vou fazer. Entra no Elite da Aprovação, aprende a fazer. Por quê? Porque mentoria pressupõe cronograma semanal, cíclico, edital verticalizado, caderno de questão, um para cada semana, simular. Não posso. Eu não tenho esse tempo para poder fazer isso. Porque quando eu faço, eu uso o meu tempo economizando o seu. Para você não ficar fazendo caderno de questão, você não ficar fazendo simulado, e você não tem nem o conhecimento, às vezes, de filtrar. E eu mesmo, às vezes, não consigo questão sobre determinado assunto. Para o CNU, a FT, essa parte geral que eles criaram lá, não tem questão em lugar nenhum aquela bagaça. Até porque eles inventaram as matérias agora. A Teane, que chegou aqui agora também, a parte dela de design gráfico não tem questão. Então, às vezes, ficar procurando isso é sacrificante demais. Até a Franciele veio hoje. Paula, pode falar, Paula. Eu já me ferrei todo. Pode falar. Boa noite. Então, quando você se desespera porque você, quer dizer, eu já sabia disso desde o início, né? Mas as matérias se cruzam, né? Então, tipo assim, eu pego o caderno de questões, olho, aí, tipo, naquelas que eu já tô, por exemplo, eleitoral, não tô 100%, mas Mas já está tô, acima de 80. E já processo tô civil acima de está abaixo de 80. 50. Beleza. Aí, tipo assim, eu vou lá, faço as questões, como é que eu resolvo isso? Pô, o que eu errei? Vou lá, escrevo, pego, consulto diversas fontes. Aí, o que me aconteceu hoje, né? Só para te posicionar. Quando o terreno, não sei o que, blá, 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 o espaço está cheio,
Aí vem o agravo de instrumento, que não sei o que, não sei o que, com a decisão interlocutória, não sei do que, não sei do que. Aí eu falei, ai, que legal. Não me lembro o que que é isso, se lembro, já esqueci, não sei. Aí eu tenho que parar, pesquisar, porque o que que adianta eu saber dentro do TRE o que que é isso, se eu não sei que droga é essa dentro do direito civil? Então eu tenho que buscar essa resposta, entendeu? Para eu poder saber o que que é A, o que que é B, e aí acabo estudando duas matérias numa só. Por um lado, me soa como uma perda de tempo do cacete. Mas por outra, eu já vi isso no direito, já ouvi que eu digo assim, já passei por isso no direito civil, entendeu? Só que assim, essa semana eu fiquei 3 dias presa no processo civil e no civil processual civil, porque enquanto eu não estudei todos os tópicos dessas duas desgraceiras, eu falei, eu não vou largar esse osso. Entendeu? Eu ainda não consegui fechar o ciclo, a micrometa da semana. Não conseguia, assim, ainda falta constitucional, administrativo, ainda falta um monte de coisa. Eu vou fechar amanhã, domingo de tarde, não quero saber. Mas eu falei, eu não vou terminar esse civil dos infernos, desse processo civil dos infernos duplo. Entendeu? Porque eu tenho que aprender isso. Né? Você passou essa semana comigo, você viu aí a dificuldade. Mas, cara, não adianta eu falar, no meu entendimento, ah, não, se eu só tenho 1 hora para estudar, eu vou ter que me resolver na 1 hora. Mas, pô, se eu tenho 5 horas para estudar, eu não vou fingir que eu entendi tudo e vou passar para outra matéria. Pô, vou nadar e morrer na praia. Entendeu? Eu acho que eu preciso entender isso até entender de verdade. O que que você acha? Um exemplo de tudo que vocês não devem fazer em relação ao que o CA ensina. Esse foi um bom exemplo. Tudo que vocês não devem fazer. Por quê? Primeiro, se você fez um planejamento de X horas para essa matéria, X para aquela e X para aquela, se você resolve empipinar com uma matéria e ficar todo o tempo que você tem nela, como ela narrou, eu prejudiquei a matéria B, C, D e E. Ah, não, mas eu vou estudar essas matérias até domingo para compensar o que eu fiquei lá. Então veja que havia um erro na distribuição das horas, porque distribuiu 10 e agora vai estudar 20, porque as duas de civil viraram 10 e depois eu distribuí mais horas para as outras. Então continua dando certo o que eu estava falando. Se civil é a sua matéria mais difícil, tem que ser a matéria com mais carga horária. 3 contra 1. Não, mas eu preciso de mais, então que seja 8 contra 2, e aí você vai arrumar a quantidade de horas da semana. Agora, quando você pega e vê que existem falhas de base, que às vezes a gente não quer aprender, a gente não quer aceitar, porque não saber o que é um agravo de instrumento, não saber, né, o que é não lembro qual foi a outra coisa que você falou lá, é falta da base disso daí. E não é resolvendo questão. Tem que voltar para estudar. Não é para ficar brabinho. É aceitar o diploma do Mobral. Eu preciso voltar nisso. Eu preciso dar mais horas para eu saber. Isso daí é o linguajar. Não é nem questão de prova. O que é um agravo de instrumento, o que é uma decisão recursal interlocutória. E a gente precisa ter humildade às vezes. Né? E não é achar que eu vou ficar agarrado nisso porque eu não vou fingir que eu estou aprendendo. Não, não, não. É até a serenidade, inclusive, de saber o seguinte: ao acabar essa semana, você continuará não sabendo tudo sobre o tema. Esse é o pensamento da escola. Eu não posso parar de estudar enquanto eu não dominar essa matéria. Por quê? Porque eu vou fazer a prova bimestral e eu nunca mais vou ver isso. Eu não posso me enganar. E ninguém está falando para você se enganar. Eu estou falando para você: sobreviva a essa batalha para lutar a próxima. Por quê? Cuidado. Temos pessoas aqui que vão fazer a prova do FT em maio, mas o TRE nem sequer edital tem para a gente saber quando é a prova. Dentro da mentoria ou fora da mentoria, você vai conseguir pelo menos mais 4 passadas até o dia da prova. Na mentoria ou fora da mentoria. Então você precisa ter essa serenidade e falar, eu sei que eu estou com essa falha aqui. E na minha distribuição
posterior, futura, eu vou continuar favorecendo o civil e processo civil, porque eu não sei o básico, o linguajar, o vocabulário eu não sei. Eu preciso de muitas horas nisso, porque me afeta até no eleitoral. E tá ótimo. Eu preciso de muito mais horas em civil e processo civil do que em eleitoral, porque eu escolhi fazer analista judiciário, área judiciária, que tem esse aprofundamento que não tem para técnico. E eu estou falando dela, e é uma metáfora para todos os outros em todas as áreas. O método, ele é perfeito. Você só precisa saber aplicar ele, no sentido que eu estou falando aqui. Eu nunca disse que é para você fingir que está sabendo e ir para a próxima. Porque se a prova for semana que vem e você está nesse estágio, está tudo errado. Não era para você nunca nem estar aqui. Na escola é assim. Porque a prova é agora. A prova é essa semana. Você está estudando na semana da prova. E depois nunca mais você vai estudar isso. Essa consciência que tem que dar a você a tranquilidade. Ok. Agora, detalhe. Não, olha só, na hora que a água molhou a bunda, eu consegui mais horas para estudar civil e consegui mais horas para poder estudar as outras matérias para não deixar perdidas. Ah, bacana, né? Em caso de emergência, aparece mais horas. Não deveria ser assim. A quantidade de horas que você programou já deveria ser o seu melhor possível. Botei 6 horas para cada uma, 6 horas para civil e 6 É horas para hora pra processo civil. caramba. Nem todo mundo tem essa quantidade de horas, inclusive. Deu 6 horas de civil. Acabou? Ótimo. Tem uma coisa que você pode fazer. Atenção, galera que faz vigilantes do peso. Dentro da semana, você pode fazer qualquer negócio. Do tipo, era 6 horas de civil, 6 horas de administrativo. Ok. Mudar durante a semana, conforme eu estou estudando, eu vou tirar 2 horas de administrativo e vou somar em civil. Ok. Pode fazer isso. Eu sempre falei que pode. Vou tirar mais 2 de constitucional e vou... Beleza. Agora, cuidado, porque tem que terminar o administrativo, porque senão você vai prejudicar 2 matérias para domingo. E não adianta não fazer o simulado domingo para fazer segunda, porque você vai gerar toda essa bola de neve. O simulado é domingo. Você precisa criar esse deadline, senão a coisa foge. E aí você fica que nunca acaba o edital, porque você nunca vai ter essa sensação que eu sei tudo. E você precisa gerenciar isso. Lembrando, você acertou 8 de 15, 7 de 15 em economia e foi primeiro lugar. Eu não estou dizendo que é para você abandonar o civil, porque eu não abandonei a economia, eu estudei até o final. E mesmo assim eu não dominava aquela bosta. E nem por isso eu fui preocupado para a prova. Nem por isso eu fui preocupado. Porque eu falei, se eu não estou entendendo essa bagaça... Porque imagina o que é no dia da prova você não saber responder mais da metade. Eu estava tranquilo. Eu falei, pelo que eu estudei, 6 vezes o edital, se eu não sei, o resto do povo não sabe. E eles não sabiam mesmo. E eles não sabiam mesmo. Então, seguir o método não é saber, é implementar. Fiz o planejamento, posso adaptar, não é a única passada. Tudo que vocês falarem de casos tristes assim é a não implementação verdadeira dos pressupostos do método. Porque se você entende que você vai ver essa matéria de novo, você já viu 3 vezes provavelmente, 4 talvez, né? 3. Na terceira passada. Ainda tem chance de você ver pelo menos mais 4. É só você fazer as contas de não sair o edital, onde vai ser a prova. Na mentoria ou fora da mentoria, você vai conseguir ver mais 4 vezes nessa distribuiçãozinha. Olha Como assim fora da mentoria? Olha Opção quanto inválida. Eu sei, você já falou várias vezes, mas é que eu preciso que as pessoas entendam que elas podem fazer isso dentro ou fora da mentoria. Tem tempo para isso. E isso tem que te dar tranquilidade. O que eu quero de vocês é serenidade, Robocop. Né? Ok, eu tenho a consciência que eu não estou dominando, eu não sei o vocabulário, isso está me gastando tempo, eu não posso prejudicar as demais por conta disso, mas eu ainda tenho porque uma oportunidade me surgiu de me preparar para esse concurso com essa antecedência. Não saiu o edital e você está na terceira passada. Aí agora vocês vão começar a rir como eu rio. Imagina uma colega sua que tinha assim uma base como a sua, saiu o edital, a prova é daqui a 2 meses, você eu vou começar a estudar agora para o concurso.
Qual é o seu sentimento interno que você nem deveria demonstrar para ela? Mas qual será o seu sentimento interno que você não vai demonstrar? Ah, coitado. Ele falou assim, querida, você não sabe do que está falando. Você não tem ideia do quanto você não sabe. Você não tem ideia do quanto você não sabe, do quanto você está brincando de fazer concurso. E aí você fala assim, não é tão difícil eu ficar na frente desse povo. É disso que nós estamos falando. É disso que se trata o método. É disso que se trata o planejamento, a estratégia. Você é o Napoleão Bonaparte. Ele é o George Washington da história. É disso que nós estamos falando. E é normal que essas inseguranças misturem tudo e façam você não se agarrar ao método. Toda vez que vocês oscilarem, é aquela história. Senta, ajoelha, fecha os olhos e lembra do método. Alguma coisa você não está aplicando adequadamente. O que você narrou aqui é uma história comum. Numa determinada matéria, não importa o nome da matéria, eu estou fazendo e estou tendo muita dificuldade, né? E eu estou ficando desesperado porque aí eu estou prejudicando as horas das outras matérias e eu já estou na terceira passada e eu não domino. Mas aí você falou, e as outras matérias que você já domina de tanta passada? Porque sempre vai ter um verde, um amarelo, um vermelho, que nem você falou. E tá tranquilo, tá caminhando. Adorei o seu exemplo. Maravilhoso. Obrigada. Walter, nossa, tem mais mão levantada do que. Espero que seja sobre passada, ciclo e uso das questões para eu poder falar sobre o assunto de hoje. Fala, Walter. Boa noite, comandante. Boa noite, os colegas. Um abraço aí para Sabrina também, que é oficial da polícia, Sabrina Lima. Não, não, não. Sabrina é oficial da Marinha. Oficial da Marinha. Isso. Você é da polícia, ela é da Marinha. Comandante, é só para falar sobre. Nós estamos concluindo aí a 12ª semana e aquela bola Você, TRE cantada. 82, está completando a segunda, 10ª. Isso, estamos renovando e vamos seguir em frente. Sim, sim. E aquela bola que foi cantada, né? Aquele famoso diagnóstico da síndrome de Sócrates, né? Só Exatamente. sei que nada sei, e agora eu sei tudo que eu não sei. E o que eu preciso Exatamente. aprender, Mas o que eu fala preciso sério. aprender. Agora você não tem um conhecimento que você não tinha. Exatamente. Você Agora eu tem me sinto. grande conhecimento. Agora eu sei o que eu não sei. O cara que vai chegar zerado, volto a dizer para vocês, pensa nisso. Tem um colega seu, falou assim, ó, vai ter um concurso do TRE, saiu o edital, vou começar a estudar, você me indica alguma apostila para eu comprar? Aí você fala o quê? Vocês acham que é minha reação quando as pessoas me procuram assim? Né? O filho da vizinha, não sei o quê. Sempre tem a filha da afilhada da minha mãe. A sua mãe disse que você entende de concurso e tal, então saiu edital tal. A minha filha está pensando em fazer. Você quer indicar algum material para ela? Olha a merda que eu fico. Então, eu estava me lembrando, comandante, daquela sessão de embarque que nós fizemos, né? E 3 que tudo meses foi atrás. falado, a sessão no olho, que eu não estava entendendo nada mesmo, e muita coisa eu já estou entendendo, pelo menos agora, qual é o caminho, qual é o método e o que eu devo fazer, né? Agora eu entendo uma imersão mesmo de saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que, como o método funciona, como ele funciona e o que eu tenho que fazer até a aprovação e tocar de batida firme, E não, firme. eu E não hoje eu sei entendo quais também são os seus pontos fracos e fracos e isso, fortes, mas você sabe. E você isso, sabe, vamos hoje eu já começar sei, outra passada. Eu sei onde eu tenho que botar mais horas. Porque eu já estudei essa isso. bagaça, eu já estudei esse material e a coisa não andou. É que nem a Paula falou. Mas tem essa matéria aqui que a coisa tá andando. Ela foi mais fácil. E eu até achei que não, mas está andando. Menos horas para cá. Não é eu vou assistir uma aula gratuita ou eu gostei do. Não, 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 não. Tem índices de controle. Índices de controle. Tem números percentuais que me dizem que eu preciso focar nisso. Não só porque vale mais ponto, não só porque tem mais conteúdo, mas não só pelo meu desempenho, mas por um conjunto de fatores que me permitem uma decisão lógico-racional do que estudar mais e o que estudar menos. Qual o veículo, que é o assunto de hoje, qual o veículo que eu vou usar? Qual que é adequado para mim? Não porque eu não tenho tempo, porque eu sou preguiçoso, porque alguém falou, porque é mais fácil, mas porque, para mim, nessa disciplina, nesse momento, ele é o mais eficiente. Não é para Eu todo vejo, mundo videoaula, não é para todo mundo PDF, não é para todo mundo questão, não é para todo mundo mapa mental, não é para todo mundo estudo ativo, não é para todo mundo flashcard, não é para todo mundo tudo.
para cada uma, em cada disciplina, um veículo diferente. Vocês precisam ter essa noção. Eu não tenho a resposta. Eu não posso falar para vocês. Eu percebo, às vezes, em alguns alunos, aquela síndrome de tia Teteca, que eles querem que o CA diga, CA, fala para mim, para eu usar esse material, para eu ler da página 30 à página 45, que era o que a tia Teteca fazia. Pessoal, atenção, cartilha da Thalita, página 30 a 45 para amanhã. E todo mundo lia da 30 a 45, da mesma cartilha da Thalita. Já falei várias vezes, eu nunca tive uma tia Teteca, mas eu tive a cartilha da Thalita. Eu estudei. Isso é um dos dramas que eu vou na minha terapeuta para entender por que eu não esqueço da cartilha da Thalita. Aquela merda me traumatizou loucamente. Se eu encontrar essa Thalita um dia desse, eu soco ela, cartilha da Thalita. Porque eu era um aluno que sofria em sala de aula. Por quê? Porque o meu ritmo não era igual ao dos outros alunos. E a escola obriga isso. Todo mundo no mesmo ritmo, na mesma condição, não importa como esteja. Né? E isso, na mentoria, a gente não faz de jeito nenhum. Maravilha? Vamos lá, doutora. Pode falar. Aqui, só fechar. E uma coisa super importante que eu fiz durante esse tempo foi a redistribuição das disciplinas nos dias e ver as que eu estava realmente, que dependem de, demandam mais horas mesmo, e eu fui redistribuindo. A primeira vez que eu fiz a distribuição das disciplinas, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Agora tem gente não. que bota 2, 2, 2, 2, 2. Tem gente que bota tudo igual. Eu falo, tá bom, faz, tá bom. Tem dia que eu fico só em uma disciplina, porque aquela eu estou muito fraco ainda, que demanda muito tempo ainda. E só para terminar, concluir, hoje eu faço o método EVP, uma analogia a meu estudo ainda contínuo de arte, de música, porque eu sou música, eu toco violão há 30 anos, como eu lhe falei, e eu trouxe esse método EVT para o estudo do violão. As passadas que eu tenho dado no violão, agora elas estão diferentes, estão otimizadas também. Então, eu encurtei o meu aprendizado também, que eu perdi muito tempo lá atrás, e agora eu otimizei até meu estudo do violão. Eu uso o método MVT até no casamento, rapaz. Você não tem... Eu vejo qual é o ponto forte, o fraco, e dou mais tempo naquele e tal, não sei o quê. Eu sou cruel, rapaz. Eu uso o MVT até na patroa. A porta tá fechada. Tá Eu não posso falar. Pode falar, doutora Geise. Ai, meu Deus, não aguento. Ai, boa noite, professor. Boa noite. Eu estou me abrindo aqui. Deixa eu lhe perguntar. Hoje, um exemplo, tá? Hoje, por exemplo, não deu para estudar. Fiz 0 hora, um exemplo que eu estou dando. Aí amanhã, minha pergunta é, aí amanhã eu vou estudar o programado de hoje ou eu vou estudar o programado de amanhã mesmo? Olha só. É que vocês nunca fizeram Vigilantes do Peso, tá? Vigilantes do Peso diz o seguinte, ó. Dentro de um período tal, que é a nossa semana, que é inflexível, tem que começar o ciclo e acabar o ciclo, isso é inflexível. Mas aqui dentro, você tem uma flexibilidade. Você pode jogar com os nutrientes, os alimentos aqui dentro. Não pode passar desse limiar, mas você pode jogar. Então, vamos lá. Qual foi a matéria que você perdeu ontem? Foi uma matéria tranquila. É uma matéria que você domina e tal. A matéria de amanhã é uma matéria muito difícil. Então, eu não vou sacrificar a matéria de amanhã com as horas de hoje que eu não pude. Eu vou continuar estudando amanhã, e depois da manhã também é uma difícil, e eu vou para o simulado sem ter estudado aquela matéria. Porque eu tomei essa decisão, porque ela não era tão difícil, eu já estava indo bem e tal. Vou sem ela, vou me ferrar no simulado, na outra passada eu compenso essa daqui. Não, para tudo. Essa matéria que eu não estudei ontem foi a pior de todas. Foi a pior de todas. Então, eu preciso estudar ela essa semana. Então, amanhã era uma matéria fácil. Então, eu vou sacrificar a matéria de amanhã. A de hoje eu jogo para amanhã e a de amanhã eu sacrifico. Não, olha só. Dá para não sacrificar nenhuma das duas e eu fico metade do tempo. Lembrando que você planejou 2 horas para um, 2 horas para outro. Como você estudou 0 hoje, então amanhã vai ser 1 hora para cada um. Vai ficar 2 meia boca. Então, assim, não tem nada que eu obrigue você a fazer ou não a sua análise em cada caso. E detalhe, se não deu, porque sempre tem aquela possibilidade que nem a Paula. Planejou para estudar 6 horas, mas na hora que a água molhou a bunda, estudou 8. Então, tá bom, se você puder, arruma mais tempo e dê mais. Não tem de onde tirar mais horas. Eu já tô já tô suando sangue aqui. Ok, então, veja de sacrificar uma ou a outra, ou dividir entre as duas.
Não tem uma fórmula em relação a isso. O que tem é a sua consciência da gestão dessa situação ao longo da semana. Por quê? Chegou no domingo, fechou o ciclo. Pior ainda é se você quer jogar para o ciclo da frente. Aí isso vira uma bola de neve. Não pode virar essa bola de neve. Já ouviu falar quando gangrena o dedo? O que você tem que fazer? Isso é uma coisa lógico-racional. Corta o dedo fora, meu querido. Ah, mas é meu dedo. Se não for o dedo, vai a porra toda. Você não pode estragar o ciclo todo porque uma matéria... E não é sua culpa. Você bateu o carro, você morreu o cachorro, você... Sei lá o que aconteceu, você pegou dengue naquele dia. Não estudou, ok. Estava cansado, estava estressado, eu soquei meu marido. Não importa o motivo. Os motivos de vocês não importam. Entendam? Não importam. Se você pegou dengue, bateu o carro, o cachorro morreu, você bateu no marido, você está cansada, você trabalhou demais, o seu chefe te empurrinhou, você teve uma crise de pânico, não importa o motivo. Você não estudou, ok. Qual é a ação agora? Hoje é um novo dia. Qual é a ação? A, eu pego a de ontem, jogo para a de hoje. B, eu ignoro a de ontem. C, eu divido as duas. Mas você tem que chegar no final da semana e dizer, ó, esse ciclo já foi, eu vou pro próximo. Por quê? Porque você não pode comprometer o planejamento lá na frente, senão vai gangrenando tudo. Cheguei no final da passada, volto pro início. Ah, mas o editar a prova já é agora. Então você já tá na cagada, porque tá numa situação dessa, que já vai acontecer a prova, e você tá assim, eu não trabalho com isso. Entendi. Tem que ter chance de passada. Tá, cada passada, só para fechar o raciocínio, cada passada, no caso da área fiscal, são 16 semanas. Porque Isso. soma A as área 8 fiscal primeiras, passada, exatamente. 8 P1, P1 com as 8 8 P2. semanas, com as 8 seguintes, P2, correto? Então, cada Exatamente. passada é uma passada inteira no edital. No Isso. caso da área fiscal, são 16 semanas no total. Isso. A segunda 8 mais passada 8. são 8, P1 tá? e P2. Isso, mas a Uhum. segunda passada eu faço em menos. Eu faço na metade do tempo. Eu faço em 4 P1 e 4 P2. A segunda passada. A mentoria tem 24 semanas por isso. A primeira passada são 16 e a segunda passada são 8, na área fiscal, tá bom? Ah, ok. Entendi. Você já E mandou aí, mensagem para mim ao longo da semana, áudio, alguma coisa? Já. Maravilha. Eu Já. respondi. Mas respondeu e eu vou sempre lhe perturbar, não se preocupe. Agora que eu Maravilha. entrei, o senhor está Vocês acham ferrado que comigo. isso é perturbar? Vocês têm que entender o seguinte: numa outra Eu perturbo encarnação, eu deveria muito. pagar vocês para participar da mentoria. Não é perturbação É, nenhuma, hora da noite nenhuma. Mandem sempre. Aliás, vocês me ajudam. A única coisa só que eu peço é quando mandar áudio, mande menor de 1 minuto. Mande vários áudios uhum. menores de 1 minuto. Por quê? Porque eu posso selecionar aquele que eu encaminho para o grupo. Se você me manda um áudio de 7, eu não consigo encaminhar um de 7, né? Por quê? Porque fica muito pesado. Faça vários Correto. áudios de 1 minuto, né? Ou Tá mande certo. escrito, que nem hoje. Hoje 2 pessoas mandaram e eu acabei encaminhando. Que é isso, você manda uma dúvida, pode ser uma dúvida simples, e olha só, olha a minha surpresa. Hoje eu fiz isso, né? 2 pessoas perguntaram coisas que para mim tá tranquilo, né? Aí eu peguei, respondi, encaminhei e o Espírito Santo falou assim: pergunta se todo mundo já sabia isso. Então escreve aí, eu já sabia, eu aprendi agora. E eu vi muita gente, eu já sabia, mas aí de vez em quando eu entendi agora. Eu falei: Jesus do céu, já era para todo mundo ter entendido essa porra. Como que alguém tá respondendo e eu entendi agora? Né? Eu coloquei que eu tinha entendido, já tinha Nem sei qual entendido, é a mas que pergunta. ficou Não sei. mais claro. Isso, Ficou tranquilo. mais claro ainda. Eu achei. Ficou Esse mais claro eufemismo ainda. foi bom, esse eufemismo foi bom. Mas o que Então, só para importa fechar é aqui que eu que estava lhe sempre perguntando. vai ter alguém que não vai ter entendido. Então, mandem as É, dúvidas. Não existe dúvida errada, dúvida boba. A dúvida errada é que você não pergunta. Tá? é O CA verdade. pode até dizer que isso já foi dado e tal. Você pode até. Eu posso até não dar a resposta. Às vezes, pessoal, professor, onde está isso? Eu falei assim. Hoje alguém perguntou o quê? Professor, vai ter simulado essa semana no carnaval? O que eu respondo que alguém pergunta para mim se vai ter simulado no carnaval? O que eu respondo? Me diga. Abre o áudio aí. Alguém responda como se fosse o CA. Se alguém manda uma mensagem perguntando, professor, vai ter simulado no carnaval? Claro, meu filho. Teria. Óbvio que tem. Não. Eu não respondi nada. Ué, meu irmão, o que tu Pede acha? para sair. Semana Não. zero. Vai lá na Sapucaí que vai ter lá o simulado, na Sapucaí. Olha o grupo. Não. O grupo simplesmente- 90 semana zero não tem.
Eu peguei. Se O pessoal você da semana distrair zero de não alguma tem, tá? escola. Atenção, peraí, pessoal da semana Num zero não dos tem. áudios falaram que não ia ter esse Não, simulado. não No tem. domingo, semana Não, calma. zero. Não, calma, é que tá misturada a gente aqui da semana zero que não tem simulado, mas era uma turma que tinha simulado. Eu só falei o seguinte: Vai volta lá no carnaval. grupo admin e me conta o que foi que eu disse para vocês, porque eu não tô lembrando o que eu disse. Volta lá. Aí a pessoa voltou lá de mim. Você disse que vai ter o simulado e você já até mandou o simulado. Eu falei, eu fico agradecido de você me lembrar o que foi que eu disse. Né? Mesmo num caso como esse, né, eu não vou dizer, pessoal, onde é o posto Ipiranga? Não, eu não vou dizer onde é o posto Ipiranga. Então, volta lá na sessão de embarque, ou volta lá no áudio que eu mandei e conta para mim onde é o posto Ipiranga. Porque senão as pessoas ficam nessa de querer a resposta fácil. Vocês precisam ensinar as pessoas, não fazer por elas. Exato, Então, exato. é assim que a coisa funciona. Vamos lá, ainda tem 3 Tá, perguntas. só para finalizar aqui, Ainda professor. tem mais Então, alguém? Pode falar. não, é só para eu concluir o raciocínio. Então, a passada é uma passada inteira no edital, no caso da área fiscal, são 16 semanas, aquele raciocínio que o senhor falou. Tá, beleza. Aí um ciclo é uma semana inteira, Isso. correto? Sim. Tá. E eu achei muito legal que o senhor botou naquele áudio que o senhor colocou o quanto que é diferente, né? De pessoa para pessoa, de disciplina para disciplina, de assunto por assunto em cada disciplina. Porque a gente é bom numa coisa, mas é péssimo em outra. Sim. No meu caso da matemática, o problema é a matemática, é a minha base. Então eu voltei com muita humildade, com muita tranquilidade, já contratei meu professor particular, queridíssimo, que já vai me dar aula. Pronto, acabou. E você é muito bom em português, é muito bom em informática. Sim, Senhoras e senhores, aprendam que peixes nadam e pássaros voam. Porra, o CA é bom num monte de coisa. Eu sou muito bom num monte de coisa. Mas eu sou um lixo, um bosta em muito mais coisas. Você não imagina a quantidade de coisas que eu sou um topeira, um mongoloide. E tá tudo bem. Peixes nadam e pássaros voam. Não tem essa de ficar tristinho porque você não é bom em alguma coisa. Para, você é bom em outra. Flávia Reis. Oi, professor. Pode falar da Bahia, Cefar 90 Bahia. Eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal renomeando certinho. Pode falar, Flávia Reis do Cefar Bahia. Deixa eu tirar uma dúvida. No primeiro ciclo, eu vou fazer aquele raio-x do caderno de questões, certo? E aí vou fazer a primeira passada toda. Na segunda, isso depois de todos os ciclos. Na segunda passada, esse caderno de questões, esse mesmo caderno de questões com o mesmo assunto, eu faço um novo raio-x ou eu resolvo as questões ou não, ainda não. Então vamos lá. Você já está na segunda passada. Eu estou na dúvida da segunda passada, entendeu? Você está na segunda passada do ciclo 1. Tá? O que acontece? Olha a mágica. Estou na segunda passada do ciclo 1. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou pegar a primeira passada do ciclo 1 para ver lá aquela planilhazinha do simulado, que, aliás, na turma 90 eu não postei ainda, eu acho, né, de todas as matérias. E você vai ver lá verde, amarelo, vermelho. Você vai ver lá o simulado, as questões que você errou. Então, quando você for antes de começar a estudar o assunto do ciclo 1, você vai fazer esse remember que o Walter falou. Agora eu sei o que eu não sei. Eu já peguei para estudar, eu já vi essa matéria por esse material e eu não gostei. Não me deu rendimento, eu não vou por esse. E eu já vi que eu errei os prazos, eu preciso de uma tabela de prazos. Você tem uma assertividade muito maior a cada passada. E não estou dizendo que na segunda isso vai resolver. Você vai ver veteranos falando aqui que estão na terceira passada e ainda estão sofrendo com um determinado assunto de uma determinada disciplina. Vai sofrer, sim. Mas muitas outras vai falar assim, Vuc, essa daqui isso aqui já resolvi, já fui bem. Na primeira passada eu já fui bem. Já estou aqui só no pipipipi. Mas você vai ver que agora eu sei que nada sei, exatamente, voltei no ciclo 1 e essa disciplina, esse assunto, né? Isso aqui, bicho pegou. Preciso de tempo. Antes eu nem sabia, eu dividi 2, mas agora eu sei que aqui eu tô bem. Meia hora eu vou fazer as questões e resolveu. Vamos pegar o bicho. É a Paula pegando o civil, processo civil, sei lá.
né? E vamos pegar essa, porque é aqui que o bicho está pegando. E tô na terceira passada e o bicho ainda está pegando. Porra, o CA em 6 passadas acertou menos da metade de economia, isso é burro pra cacete. É que em 6 passadas o cara acertou menos da metade da prova. É isso que vocês Entendi. precisam se liberar. Vocês precisam se liberar, né? Em economia, eu acertei menos da metade em 6 passadas. Eu tive várias fontes, eu comprei vários materiais. Assisti aula com vários professores. Assisti aula com o Urubu Malandro, olha o nome dos meus professores, Urubu Malandro de economia, bom pra caramba. Assisti a aula com a bruxa do pica-pau, Tereza Meu Cosentino, Deus. famosíssima. Ela dava aula na academia, Paula. Tereza Cosentino, não sei se está viva ainda. Na época ela já era bruxa do pica-pau, imagina hoje, né? Aquele desenho pica-pau, tinha uma bruxa que pegava a vassoura, essa não é, essa não é. Ela era igualzinha, o pessoal chamava ela da bruxa do pica-pau. E lá vamos, e lá vamos, e lá Era vamos bruxa. nós, e lá Assisti vamos. aula com a bruxa do pica-pau, Urubu Malandro, vários professores de economia, né? Vários materiais. E mesmo assim tem coisa que eu sabia que o bicho ainda estava pegando. Mas, ó, é um processo, Flávia, é um processo, vai crescendo. É natural, você não precisa nem aprender. Quando você chegar na segunda passada, você vai perceber isso. Por isso que o método é tão mágico nesse sentido. Ele é involuntário. Se você segue os passos do que eu estou falando, o aprendizado é involuntário. O aprendizado de como estudar corretamente. Certo. Porque quando você volta para o primeiro ciclo e você tem a primeira passada de parâmetro, você tem a planilha, você tem o simulado, você fez um caderno de erros ou não, e você agora sabe como é que eu vou racionalizar isso daqui. Onde eu vou focar? Prioridade, a tal da matriz SWOT, né? Curva ABC, onde que eu vou concentrar isso? Por que eu tenho que preencher aquela planilha maldita de horas por semana? Porque eu vou botar mais horas em civil e menos horas em constitucional. É só repetir os processos básicos, que parecem cretinos de tão medíocres. Mas a soma dessas ações repetidas vão levar vocês ao sucesso. Eu garanto isso a vocês 100%. Em qualquer lugar, inclusive. Relacionamento, saúde, em qualquer lugar. Gente, eu não inventei isso. Isso são processos da racionalização que vêm do ciclo PDCA, pleno do cheque. Se você voltar em tudo, ciclicamente, sempre haverá busca pela excelência, no tempo devido. Não é reengenharia, o CA não prega reengenharia, que é quebra tudo para fazer tudo novo, perfeito. Não, 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 não. Melhoria contínua. Incremental, um pouquinho a cada passada, e cada um numa velocidade. Alguns vão crescer mais rápido, outros vão menos, e está tudo bem. É maravilhoso ver também aqueles que crescem devagar. Faz sentido o que eu falei, Flávia Reis? Seja bem-vinda. Faz. Você não está nem Obrigada. uma semana ainda na mentoria. Qual é a sua impressão da mentoria? Faz um depoimento para alguém comprar a mentoria aqui. Alguém que já é mentor para alguém comprar a mentoria. Faz um depoimento aí. Olha, eu tô muito feliz porque a organização, eu já tinha percebido no meu trabalho, é assim, é a base de tudo para dar certo no dia, sabe? E eu estava perdida quando eu decidi voltar a estudar. Eu realmente estava perdida. E quando você começa a procurar coisa no Instagram, né? E aí vai aparecendo mais coisas. Quando apareceu o seu curso de imersão, né? Eu falei, rapaz, não conheço, não, nunca vi Mais Gordo, mas eu vou. Vou participar, vou ver, é de graça, né? Então, vamos lá. E, assim, eu não tive dúvida que era isso que eu estava precisando, sabe? Não tive. Como eu já te falei em alguns áudios, eu já estudei há trocentos anos atrás e desisti. Eu estudei para a FRF. Eu sou familiarizada com muitas matérias, mas já tem muito tempo. E eu realmente, eu até falei para você que eu ia fazer outra consultoria, desisti, graças a Deus eu te encontrei, porque... Qual foi? Fala o nome, fala o assim, nome. Qual que você desistiu? De quem era? Só para eu saber de quem eu lesei. LS. Ah, é, LS, eu lembrei quem foi.
Às vezes eu não consigo associar tudo que vocês mandam para mim, são centenas de mensagens por dia, mas eu lembro de uma pessoa que falou. Aliás, essa semana o povo falou de um monte. Ah, eu estava fazendo Karine Valdrich, eu estava fazendo não sei quem, e você falou que estava fazendo LS, que tem uma plataforma bonitaça. Eles não têm uma plataforma bonita? Tu conhece a plataforma deles? Não, eu não conheço. Eu conversei com o consultor e disse que iria começar em fevereiro, mas aí eu te achei no Instagram. E aí eu nem. E assim, é justamente o que eu estava precisando: uma forma de me organizar, de me planejar, porque eu realmente acho que eu já fiz LS na época, quando eu estudei, e não tem nada a ver com o que você ensina, né? Então, assim, para quem não fez. Inclusive, tem uma amiga minha que faz LS e eu acho que eu vou falar com ela. Venha, traga ela para cá. Fala assim, ó. A plataforma de LS é bonitinha, mas é ordinária. Você é mocorongo, mas ele é bom. Eu Mas tô você é pensando seriamente em mocorongo, falar mas com ele é ela. bom. Tipo assim, eu acho que ela vai estar perdendo tempo, mas eu vou conversar com ela direitinho para ela te conhecer, com certeza. Maravilha. Vamos lá, não diminui a quantidade de mãozinha. Maria Denise de Natal. Deve ser do Rio Grande. Natal é o seu nome ou Natal é a sua cidade? Se é Natal, deveria ser Rio Grande do Norte. É Rio Grande do Norte, sim, e Natal é a cidade. Então coloque Não sei se RN vocês... da próxima vez. RN. Tá certo. Eu não sei se vocês estão me escutando, porque eu estou na praia. Estamos Tá ouvindo dando para todo o escutar barulho direitinho? da praia junto. Estamos ouvindo todo o barulho da Oh, praia a junto. zoada aqui Pode tá falar. grande, viu? Sim, não, primeiro eu queria perguntar, porque realmente elogiar esse método, eu estou falando a todo mundo, gente, agora eu vou passar. E olha que já faz algum tempo que eu deixei de estudar para concurso, né? Passei trabalhando, aí eu disse, agora eu vou passar. Mas o que eu pergunto seria, eu pego o caderno de questão e olho, e em cima da olhada que eu dou do caderno de questão, eu vou para a parte teórica. E nessa parte teórica, eu tenho que fazer exatamente o que você diz, lendo e observando o que estava lá naquelas questões. E realmente eu estou vendo assim, o mundo está abrindo, porque eu estou vendo as questões no que eu estou lendo. Isso para mim é maravilhoso. Mas teve uma disciplina que eu até mandei para você, a disciplina de direito eleitoral, eu não consegui encontrar aquelas perguntas naquelas questões. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, aqui o meu olho não está se abrindo para essa questão. E depois eu fiquei pensando, será porque essa disciplina não caiu naquele caderno de questão? Mas mesmo assim, eu ainda perguntei a você, aí você disse, não, vamos ver a segunda passada. Aí, tudo bem. Uma outra coisa que eu também estou fazendo porque como é a minha primeira, né, eu botei muitas horas para um canto, muitas outras para outra, e eu estou conseguindo diminuir uma, aumentar na outra. E uma outra coisa que eu também estou fazendo é o seguinte, quando eu não consigo na outra semana, eu só estou fazendo exatamente aquilo que você manda eu estudar naquele dia. Direito constitucional só vai até o artigo 39. Chegou no artigo 39, parei. Aí, se eu parei, entendi, já vou pegar uma outra disciplina que eu já tenho mais dificuldade. E eu queria saber se isso eu realmente posso estar fazendo, porque eu só estudo aquilo que você determinou, eu não passo daquele ponto. E não estou fazendo questão, porque como eu ainda estou na primeira semana, eu não fiz. Aconteceu o erro de fazer o simulado, perdi um dia, mas eu consegui adaptar nesses outros dias a disciplina, consegui aproveitar. Infelizmente, hoje, como estava me organizando realmente tudo para vir para a praia, hoje zero estudo. E aqui, como eu estou na praia e o som está muito alto, eu disse, não, quando terminar vou fazer só o quê? Escutar. Porque como eu não vou conseguir ler e entender por conta do som, eu digo, mas pelo menos vou botar o fone e vou tentar ver videoaula. Aproveitar meu tempo como posso, né? Era isso que eu queria perguntar e saber se eu realmente estou indo no caminho certo. Mas pelo menos eu estou vendo luz. Deixa eu só lembrar do que foi que você falou.
Foi o que você falou mesmo? Qual era a pergunta mesmo? Se eu estou no caminho, porque é isso que eu estou dizendo, eu estou vendo o caderno de questões, não para fazer questão, só para me analisar e ver. Certo. Lembrei, agora foi. Eu fiquei com medo, porque quando você começou a falar, tem um erro, às vezes, que as pessoas cometem, de achar que quando eu falo que é para ler as questões para depois ir para a matéria, tem gente que fala assim, é para eu procurar a resposta da questão do material? Não, nunca disse isso, eu nunca disse isso. Eu disse que você lê as questões para saber como é cobrado, e aí você vai estudar ou o texto ou a aula, e quando você está lendo e assistindo, você faz uma associação inconsciente. Você não precisa fazer associação nenhuma, é que nem você falou. E aí eu gostei. Eu estou lendo e aí eu vejo a pergunta. Inclusive, a pergunta pode estar aberta do lado e você pode voltar para ver. É aqui mesmo. Essa associação é importante para você saber o que é importante estudar. Porque o que é importante estudar é o que responde a questão. É o prazo, a data, o número, a quantidade, a competência. Essa palavra é o que o examinador usa para cobrar se você sabe ou não. Tá? Então, gostei, tá certinho. É isso mesmo quando você falou a primeira coisa. A segunda coisa que você falou, qual foi mesmo? Repete para mim. Eu desliguei o seu áudio, que estava muito barulho. Pronto. É porque realmente aqui está muito barulho. A segunda coisa é eu vou adaptando as disciplinas. Se você me fala que é para me estudar direito constitucional até o artigo 39... Sim, lembrei. Pode parar. Pronto, já mutei você, já lembrei. Sim, é exatamente isso. O que você falou é importante, tá? Senhores, entendam o seguinte. Existe o avanço horizontal e o avanço vertical. O que é o avanço horizontal? Eu falei para estudar do artigo 1 ao 40 essa semana. Cheguei ao final do artigo 40. Eu vou avançar horizontalmente para o 41, que já está previsto no próximo ciclo? Ou eu vou avançar verticalmente, me aprofundando no tema do artigo 1 a 39 dessa semana, vendo outras fontes, fazendo mais questões, vendo outras coisas? Você precisa otimizar o assunto da semana. Nós não estamos com pressa de chegar no final do edital, nós temos um planejamento, temos um prazo, temos uma revisão planejada. Então, se por um acaso você chegou na semana e esgotou o conteúdo todo, que é bem raro, diga-se de passagem, aprofundamento vertical. Faça mais questões, que nem alguém estava falando lá. Eu posso fazer mais questões? Pode. Crie mais questões. Leia outra fonte. Eu li do artigo 1 ao 40 na lei seca. Agora eu vou ler por um material, eu vou ver uma videoaula. Aprofunde verticalmente o assunto da semana. Ou então você pode fazer que nem o vigilante do peso. Era para estudar 2 horas e 1 hora eu acabei. Eu vou pegar essa 1 hora que sobrou, em vez de eu aprofundar verticalmente na matéria, com outra fonte ou mais questões, eu vou migrar para outra disciplina. Que eu sei que amanhã eu vou sofrer. Hoje sobrou, amanhã vai faltar. Então tem essa possibilidade. Fez sentido para você, Maria Denise? Do Rio Grande do Norte? Deve ter feito. Eu vi alguém que botou aqui no chat aqui. Rogério não quis falar, mas ele mandou aqui. O professor aqui. fez sim. E realmente... Desculpa, você estava falando... Pode falar. Eu não estava conseguindo abrir meu áudio. Realmente está fazendo sentido, está fazendo muito sentido. E eu realmente estou vendo como uma luz no fim do túnel. Porque eu fiz um cursinho aqui no TRT. E eu fiquei decepcionada, porque eu nunca tinha me saído tão bem uma prova, eu estudando. Mas eu disse, não, eu não quero isso para mim, não. Aí, quando eu encontrei você, eu agradeci a pessoa que me passou o seu contato. Eu digo, olha, eu agora realmente estou vendo uma luz e, com certeza, eu vou conseguir o que eu estou pensando. Maravilha. Muito obrigada, e realmente está sendo assim, um diferencial para mim. Realmente, hoje eu estou vendo que eu vou conseguir, eu tenho condições de conseguir isso. Senhores, eu tenho certeza absoluta
que 100% de vocês podem conseguir. Não estou dizendo que é fácil, que 100% vai conseguir. Porque estudar todo dia, ficar repetindo as matérias, isso não é nada fácil. Tá? Eu já vi tudo isso acontecer. Vocês estão aparecendo aqui na minha frente, já parou para pensar que eu já vi mais de 100 mil de vocês? Vocês têm noção desse número? Quantas pessoas parecidas a vocês eu já encontrei ao longo da vida? Com cada característica, assim? Então eu posso dizer para você, eu tenho certeza, e não foi algo que eu nasci sabendo, é que eu vivi. Todos vocês podem, não importa a história de vocês. Não importa qual é a história de vocês, podem. Nem todos vão. Por quê? Porque isso não é fácil. Estar aqui sexta-noite não é fácil. Tem 120 pessoas aqui. Mas tem hoje 900 mentorados ativos. Tem 120 aqui. Mas tem gente que vai assistir gravado e não tem problema nenhum. Muita gente mandou mensagem para mim. Estou trabalhando, estou isso aqui. Tranquilo, assiste gravado. E eu fico acompanhando quantas pessoas assistem gravado cada gravação. Vocês sabiam disso? O céu é maluco, porra. Você é tarado, só pode ser. Ele não tem mais o que fazer. Ele fica vendo quantas reproduções tem na gravação. Sim, eu faço isso, sim. Tá? Os malucos é que têm sucesso. Atenção para as perguntas do Rogério Ser. Caderno de questão 1 é para a semana 1, que é o ciclo 1? Sim. Caderno 2 para a semana 2, para o ciclo 2. Sempre seguindo o cronograma do ciclo das matérias. Exatamente. O caderno 2 já tem outras disciplinas e outros assuntos para você estudar. Tá? Você é do FT, né? Ao final de 8 semanas, você chega ao final do edital. Foi o que eu fiz para o FT. Aliás, para o pessoal que é calouro do AFT, que deve estar desesperado, né? Porque é um concurso que está iminente. Eu, inclusive, relutei quando a equipe quis lançar mais uma turma. Eu tive que sentar e chegar a um planejamento de estratégia. Mas eu quero acalmar vocês numa coisa, ô calouros do AFT. Cadê um veterano do AFT? Sabrina é veterana do AFT. Veterana porque ela está 5 semanas a mais só. O veterano de AFT é 5 semanas a mais do que lá. Eu estava, inclusive, escrevi lá no grupo hoje que eu estou muito satisfeito com a evolução da estratégia que eu estou conseguindo traçar para o conteúdo, para chegar até o final, para poder voltar e, olha, já está começando a ficar bom. Nessa 5ª semana, aí eu vi as matérias que eu já tinha fechado aquela. Essa é a minha função como mentor. Eu gasto meu tempo pensando nisso. O edital verticalizado numa tela do computador, o ciclo aqui, o que já foi, o que não foi. Aí no 5º ciclo eu falei, não vai estudar política pública, não vai estudar isso. Por quê? Porque já chegamos ao final. Folga nessa semana, eu mandei lá para eles. Aí eu peguei, sentei no direito do trabalho na prova 1. Por quê? É adaptação. Era a prova 1, mas eu botei uma matéria da prova 2 mais valiosa. Por quê? Porque a prova 1 está dominada. Folguei 2 matérias da prova 1, aí aquela que eu tinha folgado antes, que era da igualdade de gênero, falou, ó, essa semana vai essa bagaça de igualdade de gênero, que não vale nada, né, em termos de conteúdo e questão de prova, mas vou socar direito do trabalho, para eu avançar o direito do trabalho para folgar na semana que vem. Isso é estratégia. E eu falei, cara, vai chegar na 8ª semana de boa. Né? Eles fizeram um edital menor, mais enxuto. Tá? Não concordo, não gosto, mas está mais fácil. Vai chegar na 8ª semana. Inclusive, animado com isso, eu peguei e marquei uma reunião. Eu não sei que horas eu vou fazer essa reunião na viagem, a patroa vai me dar um esculacho. Até porque eu falei que ia levar o computador, ela já rateou. Mas o Alexandre de Moraes não precisa saber de tudo, né? A gente bota lá embaixo, ela nem vai ver, tá embaixo do banco, ela nem vai ver que o computador tá embaixo do banco. Em algum momento eu vou conseguir fazer a live, nem que seja na garagem lá do Airbnb que a gente pegou. Porque eu fiquei tão animado que eu falei assim, eu quero me reunir com os AFTs veteranos para poder ouvir deles, mas transmitir a eles a minha serenidade agora. E o que eu vou falar para o pessoal veterano, que está no 5º ciclo agora, já adianta para o pessoal que está no 1º. Porque vocês vão chegar até o 8º e vão fazer mais 4, né? Eles vão fazer 16. Antes de eu... Não para de crescer mão ali. Como a Sabrina falou, eu não vou conseguir falar o que eu queria hoje. 2. A pasta edital verticalizado para mim aparece vazia.
no Cefaz, alguma coisa está errada. Era para estar lá os editais verticalizados, tá? Se o link estiver errado, alguém lá do Cefaz 90, do Insider 90, verifica, por favor, se também está a pasta digital verticalizada, porque eu posso ter colocado um link errado, tá? Como eu faço o link, pode ser que esteja errado, mas era para estar, inclusive, todos os editais verticalizados, de todos os Cefaz lá, tá? Rogério Ser. No Postpiranga tem uma pasta descrevendo todo o método? Não, não. Uma pasta, não. O método não se descreve em palavras, tá? Se descreve nos vídeos que é para você assistir. Tem que assistir todos eles e as sessões olho no olho, tá? Walter, Sabrina... Foto! Muito bem lembrado, Franciele. Silvio Severo está despedido. Silvio Severo está despedido como observador. Professor, eu não posso... Você falando aí demais com o pessoal, não pude nem falar nada. Mas a Franciele lembrou antes que você, ó, e o Adulci também, e o Andrelise falando, Silvio Severo, cadê a foto? Olha lá, o povo está cobrando, você é a representatividade da foto. Tá? Vamos lá, liga a câmera todo mundo para a foto. O Andrelise também, foto que precisa sair. Maravilha. O tópico de hoje, Olga, era para falar das diferenças do método MVT, parte 2. E aí eu peguei e fiz uma revisão de passada e questões. Abri para 3 perguntas, respondi 15 e ainda tem 5 abertas. Como a Sabrina falou, o tópico de hoje que era falar dos veículos lá, não falei nada ainda, né? Atenção para a foto, dou-lhe uma. Atenção para a foto, dou-lhe 2. Vai ser 2 fotos aqui. Espera aí, cadê o negócio de foto? Espera aí, não estou enxergando aqui o negócio. Cadê? Oh, meu Deus. Vou botar o óculos de novo. Achei. Pronto. Atenção para a foto, dou-lhe uma. Atenção para a foto, dou-lhe 2. Atenção para a foto 1, dou-lhe 3. Pronto, foto 1 foi, não se mexe ainda. Olha, todo mundo de câmera ligada. CA fazendo novela com a foto. Atenção para a foto número 2. Ih, não, tem 3 fotos, caralho, tem nego pra caramba. Foto número 2, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ó, viu um monte de gente agora que não estava aparecendo na outra. Esse zoom tinha que aparecer mais fotos, só aparece 50 em cada. Foto número... Elaine Siloá! Elaine, fala, abre o coisa aí. Há quanto tempo você me conhece, Elaine Siloá? Eu vi o seu nome lá, eu falei, cara, Elaine Siloá. Foto número 3. Tá me ouvindo, CA? Boa noite. Tô ouvindo, boa noite. Não tem ninguém com a câmera ligada na número 3, todo mundo... Quanto tempo você me conhece, Elaine? Desde 2011. É pouco tempo, achei que era mais tempo. Não, mas já são alguns, né? 13 anos. É verdade. Mas eu achei que era mais, mas tá bom. Você foi aluna do presencial, não foi? Fui aluno do presencial para o concurso da PF. Maravilha. Você não fez mentoria naquela época, não fazia mentoria individual? Não tinha. Maravilha. Você está na semana 1 ainda, né? Isso, na segunda, na verdade. Semana 2, ok. O que tá achando? Tô gostando. Maravilha, vamos lá, vamos botar para estudar aí. Como é que tá o filho? Tá ótimo, né? Tá com 23 anos já. Ele era um garoto! Pois é, ele era um garoto. Tá bom, então. Maravilha! Deixa eu ver agora o que eu faço. Ainda tem mão levantada. Se as mãos forem sobre passada ou questões, maravilha, tá? O Xandão já está chamando a Andrelise para jantar. Vai lá. Marco Antônio de São Paulo, pode falar, faz uma pergunta. No meu caso, professor, eu quero dizer boa noite e queria comentar sobre esse método que eu estou usando. Eu não tenho semana 0, né? Então, eu senti assim, a diferença brutal que é ler primeiro as questões antes de estudar. É impressionante como a gente associa mesmo, né? Eu estou tendo alguma dificuldade em assim, achar material, né? Porque tem uma diversidade de materiais que são indicados, videoaulas e tal. Eu estou estudando basicamente pelos PDFs que nós temos ali nesse Postpiranga, né? E eu também percebi que quando eu leio as questões, é aquele gráfico que o senhor mostrou. Às vezes, nem tudo que está no material está nas questões, tem coisas, então eu vou descobrir agora no simulado, mas eu percebi dá uma segurança para a gente na hora que vai estudar,
porque cria em você e fala, nossa, você começa a entender como o jogo funciona, né? Então, só queria só falar isso e agradecer aí pelo seu método que está me ajudando. Eu vou usar não só no concurso, mas para todas as coisas da minha vida. É verdade. Eu sou do TRT aqui da 15ª, né? Eu já estou com 30 anos de carreira, mas eu tenho uma carreira melhor, que é essa do FT. E, assim, é um tempo curto, mas o método realmente promete dar um resultado muito bom. Sim, Principalmente Marco, pelo número de vagas. essa organização é que vai permitir você navegar pelo caos. No caso do FT, é o caos. Muitas matérias diferentes, matérias que não tem. Se você for ver hoje até nas fontes, né, os diversos sites e nem tem material ainda, eles estão produzindo questões muito menos. Então, como botar o pé no chão e fazer o melhor possível no caos? Por isso, a minha estratégia foi sacrifica a semana zero, joga o pessoal da FT com os veteranos. Eu joguei vocês de propósito, tirei vocês dali, joguei nos veteranos para vocês serem alavancados por eles, sentirem deles lá como está caminhando, né? E entender essas matérias loucas. E aí, aos poucos, vocês vão dominando, assim como eu também. De ver políticas públicas, isso e aquilo, como é que foi, segurança e saúde, senta o pau em segurança e saúde, senta o pau. Direito do trabalho é uma matéria base que você tem que estudar. Você já domina por trabalhar no TRT e quem está estudando está se virando. É a mais palpável, diga-se de passagem. O direito do trabalho é a mais palpável das matérias da prova do FT. Mas o método permite você navegar com uma luz em direção à saída no caos. É exatamente isso que é o concurso do FT. Será aprovado quem conseguir andar mais no caos. É exatamente isso. Por isso a tranquilidade. Beleza, Marcão? Maravilha. Paulo Carvalho, pode falar. CA, de maneira bem objetiva, não ficou claro a solução para a dúvida que a Paula levantou. É a mesma minha. E eu quero ratificar essa solução exatamente porque tange ao método MVT. Então, o que eu depreendi de sua fala é que o melhor encaminhamento, quando encontrarmos obstáculo na execução do cronograma semanal, é seguir em frente, não travar, para não prejudicar o cronograma, e essa pendência que não foi totalmente resolvida, ou que não foi resolvida em nada, ela ficaria para a segunda passada. Esse foi o meu entendimento, né? O primeiro entendimento. Agora vem uma segunda dúvida. Essa pendência que há de ser resolvida numa segunda ou terceira passada, onde é que a gente faz o controle para que ela não se perca? Se é caderno de resposta, em que outra ferramenta eu guardo essa pendência? Não, vamos ver só algumas coisas aqui. A primeira delas não é necessariamente obrigatório de que deu o dia lá da disciplina, você abandone ela para a próxima. Porque uma outra pessoa depois falou uma pergunta parecida. E eu usei o exemplo do Vigilantes do Peso, em que existe a possibilidade de você negociar dentro da semana, de ou você aumenta mais horas, ou você sacrifica a matéria que você domina melhor, se é que você tem essa disponibilidade, né? Ou então, simplesmente, você vai ter que sangrar, cortar a gangrena dessa daí. Porque você não pode querer ficar a semana inteira porque você agarrou nela e não sair dela. Eu entendi. Porque você prejudicaria todo o planejamento, tá? Correto. O que acontece? Você fez essa escolha e digamos que a escolha foi, olha só, eu vou abandonar essa semana. Abandonei essa, tá? O que vai acontecer é que no simulado você vai tomar chumbo. É natural. Correto. Você não estudou, tomou chumbo. Tem lá a planilhazinha verde, amarelo, vermelho, né? As outras vão ficar mais verde, amarelo e essa vai ficar mais vermelho ou vai ficar várias vermelhas. Maravilha. Chegamos. Aí uma outra pessoa falou sobre isso. Vê como tudo se encaixa, né? Cheguei na outra passada, que é o mesmo ciclo agora. Veja, as passadas seguintes repetem os ciclos, né? Voltei para o ciclo 1. Digamos que voltei para o ciclo 1, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou olhar o quê? A planilha do simulado lá para ver onde é vermelho. Naturalmente, você não precisou anotar em lugar nenhum. Essa semana o assunto é tal. E
eu tomei um vermelho. Eu nem estudei aquela matéria, ou eu estudei e não entendi. Eu estudei por qual material? Estudei por aquele. Você nem precisa fazer essa anotação. Tá? Cuidado, o controle não pode ser mais caro do que o peixe. O molho não pode ser mais caro do que o peixe. Às vezes quer anotar demais, está gastando tempo demais. Naturalmente, ó, eu tenho que estudar agora essa matéria. É a segunda passada. Na primeira, olhei aqui, olha só a minha nota. Peguei o simulado. Rapaz, olha o que eu errei. Né? Assim, assim, assado, tá. Agora eu vou sentar para estudar. Segunda passada. Não vai ser o mesmo material, porque aquele primeiro que eu usei não adiantou nada. Ou então eu nem cheguei a estudar porque não deu tempo, porque eu fiquei doente naquele dia. E aí, a cada vez, você vai fazendo essa adaptação. Tá? Você não precisa ficar anotando, não precisa ficar controlando, porque quando você pega para estudar, que nem o Walter falou, foi um dos primeiros a falar, você chega no final, o que você mais sabe é exatamente o que você não sabe. Você sabe a cada ciclo. A mágica do método é separar as disciplinas por ciclos ao ponto que você não é ruim em administrativo. No ciclo 2 e no ciclo 5, que são esse assunto e esse assunto. É isso que eu preciso dar mais. Quando eu estiver voltando no ciclo 2, eu dou mais tempo em administrativo. Quando eu voltar no ciclo 3, eu não dou mais tempo em administrativo, porque eu já fui bem no ciclo 3 de administrativo. Fez sentido para você agora, Paulão? Correto. Maravilha. Elson Farinha, do Pará. Veterano. Comandante, boa noite. Boa noite a todos os colegas. Comandante, é a minha primeira semana, né, na mentoria. Eu não sou veterano, não. Sou calouro. Sou bicho. Ah, é. Você é do 87. O pessoal do 87 tem veteranos e calouros. Tá certo. Foi mal. Eu sou bicho. Deixa eu lhe falar, professor, essa semana, né, como se fosse a semana zero, eu me lembrei no tempo de 2004, quando eu fiz o BOP, né? Até comentei isso com o senhor. Eu até fiz, assim, eu fiz até um mau juízo de mim mesmo, como eu estou há 12 anos sem estudar para concurso. A última prova que eu fiz foi a prova da OAB, eu acho que foi em 2010, 14 anos. Então, eu estava sem ritmo de estudo. E eu coloquei para estudar 3 horas por dia, para começar a ver se pegava o ritmo. E, para minha surpresa, eu consegui estudar 8 horas por dia. E quando foi na quarta-feira, eu terminei todo o ciclo. Eu acho que eu mandei até um áudio para o senhor perguntando de uma disciplina lá que estava sem conteúdo. Não sei se o senhor lembra. A pergunta é: hoje eu estou na sexta, já estudei, praticamente fiz uma revisão de todo o material novamente. E, assim, é interessante que o método, quando a gente consegue rever, as coisas ficam mais aceleradas. Isso é mais verdade. aceleradas. Eu já falei isso para vocês. Para os veteranos, as passadas seguintes elas são mais e mais rápidas. Você consegue passar mais rápido. Quando eu falo para as pessoas, às vezes, na propaganda, de que eu vi o edital da Receita 6 vezes, o pessoal fala, Miguel e tal. Meu querido, quando você está voando baixo, a última revisão do edital todo eu fiz em uma semana. Todo o edital da Receita Federal em uma semana. É óbvio que eu não vi videoaula, é óbvio que eu não li PDF, é óbvio que eu estava em anotações, cadernos de erros, mapas mentais, eu estava só na maldade. Tudo que já era minha fraqueza, e mesmo assim ainda rolou fraqueza no caminho. Eu não gabaritei a prova. Errei várias, né? Então isso é fundamental. É verdade o que você falou, Joelson. A minha dúvida, professor, é justamente essa. Hoje é sexta-feira, eu ainda tenho o sábado inteiro para estudar. Revisa, eu já revi, volta. Revi de novo. Eu garanto, você não vai gabaritar o simulado. Você não vai gabaritar o simulado. Então, continua correndo atrás do que está faltando. Vai pegar uma outra fonte de leitura, né? Vai pegar mais questão, né? Vai cadastrar lá gratuitamente no Gran Curso para fazer questão sobre o assunto, mas não avance. Não vale a pena avançar. Foi o que eu falei. Evolução horizontal, não. Vertical, sempre que puder. Aprofunde, seja outras questões, outras fontes, outros veículos. Bota no YouTube o nome do assunto, veja uma aula de um professor. Reforce, 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 reforce.
No domingo você vai falar assim, ainda errei isso, isso, isso. Tá vendo? Se tivesse reforçado mais, não teria errado. É essa que é a minha pergunta-chave. Eu nem abri o link lá do simulado, né? Confesso para o senhor que deu vontade de fazer antes. Domingo, Né? domingo. Faça domingo. Então, O pessoal do então, FT... Então, olha só, o pessoal da FT, eu tive que colocar vocês no grupo dos veteranos. Então, na verdade, a pasta do simulado de vocês já tem até o simulado 4, para falar a verdade, que é o que os veteranos vão fazer essa semana. Então, eu não separei isso daí, tá? Eu não separei isso daí, tá bom? Que livro que é para eu comprar? Compra livro, Cé. Compra livro, não entendi. Comprar o livro? Ele comprar um livro para estudar? Tem uma biblioteca e a gente consegue. O pessoal da FT está com bastante material já. Vamos lá, não é nem falta de material, meu professor. Não é nem falta de material mesmo. É que eu realmente, graças a Deus, eu consegui completar 2 vezes já o ciclo 1. Atenção, atenção. A FT faz o simulado sim. A FT não tem semana 0, a FT não tem semana de adaptação. A FT é para fazer o simulado 1 e começar ciclo 2 semana que vem. Não tem como segurar. Muito boa pergunta do Rogério Ser, tá? A ideia de não dar a semana 0 para a FT é porque eu preciso das 12 semanas. Eu não tenho 13. Eu preciso 12 para você poder fazer 8 e mais 4 de revisão, tá bom? Planilha do simulado. Não, a planilha do FT tá lá, tem a planilha, tá? Que é para botar a nota. A planilha é só para botar a nota. Tem lá, o pessoal do veterano já está usando. Elisângela e Mirna. E já acabou a nossa sessão e eu não falei piscirica. Elisângela, pode falar? Boa noite, Cea. Boa noite para todo mundo. Professor, eu estou com dúvida nessa questão das passadas. Se o primeiro ciclo é um assunto, no segundo é outro, quando é que eu vou dar outra passada nos assuntos que eu já vi anteriormente? 8 ciclos fazem uma passada. O 9º ciclo volta para o primeiro ciclo, tá bom? Entendeu? Tá bom, entendi. Do 1 até o 8, eu dividi todo o edital para você. Eu fiz isso para você. Todo o edital do TRE está dividido em 8 ciclos. Quando você acabar o 8º ciclo, você acabou todo o programa do edital. O 9º ciclo, que você ainda vai estar na mentoria, ele já volta para o primeiro ciclo. Já é a segunda passada, ok? Ok. Um abraço para você que é da Bahia, de Caravelas, Elisângela. Última pergunta de hoje, Mirna Elga, de Santa Catarina, pode falar. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber primeiramente assim, ó, se eu estou fazendo certo, né? Estou na primeira semana, calor, se eu falar besteira é normal, né? Para a gente poder aprender. Eu me programei para estudar 6, mas teve dia que eu estudei 12, estudei 13 horas. O que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo, eu só peguei ali, fiz aquela coisa da tabela nossa. Quando eu fiz o nosso roteiro e finalizei com videoaula, eu procurei bastante aquelas aulas, achei até a professora Alien, os professores especializados, para mim poder estudar. Eu não era para abrir o caderno de questões ali também para fazer, nesse eu fiquei na dúvida. Eu não sabia que se for para a gente não abrir tudo, que não eu não sei se era só o simulado, ou o senhor falou que se a gente abrisse, a gente ia reprovar no concurso. Você lembra que o senhor falou, não mexe na última que a gente fez, acho que na terça-feira, ou segunda, quem olhar vai reprovar porque não vai passar nada. Aí eu fiquei, será que abro? Será que não abro? Eu peguei e fiquei na dúvida, eu só fiquei na matéria. Aí eu estou seguindo o que o professor falou, o cronograma. Estou fazendo correto? O que faltou? Não, você não está fazendo. A minha pergunta é, você assistiu a todos os vídeos que eu mandei de instrução, da sessão de embarque até a sessão olho no olho, que fala como usar questões para estudar? Sim, mas eu peguei e fiquei na dúvida de segunda-feira se era para abrir ou não, porque eu vi que a gente abre ali, vai no link e tem várias questões. Na sessão de embarque e nessa outra sessão chamada Como Estudar por Questões,
Eu expliquei em 2 horas que o primeiro passo do estudo é ler as questões. Inclusive, eu falo claramente de que primeiro ler a apostila, ou primeiro assistir aula, é na tia Teteca. Você primeiro precisa saber o que é cobrado, como é cobrado. Você não pode, de hipótese alguma, pegar para ler uma apostila ou assistir uma aula sem você saber o que é que você precisa aprender daquilo ali. Porque senão é uma adivinhação. Então, você precisa voltar na sessão que eu coloquei lá para todo mundo ver como estudar pelas questões. Como as questões fazem um mapa. Porque o primeiro passo não é resolver as questões. O que eu falo é não resolvam. É para ler. Ler para poder saber o que é perguntado. Não para saber a resposta. Não é para procurar resposta. Isso é uma quebra de paradigma. Não é fácil. Não faz sentido no primeiro momento. Mas você já viu algumas pessoas aqui, calouras, dando depoimento que foi mágico e mudou a vida deles fazer dessa forma. E realmente é. Quando virar a chave para você falar assim, meu Deus do céu, como é que alguém estuda diferente? Nem faz sentido. É que assim, a gente tava tão focado, tipo assim, ó, fazendo comida, limpando casa, com fone de ouvido, eu comprei mais 2, dá para carregar, já volto outro, tento estudar, eu tendo ocupado, tem aquele nosso tempo morto, estou pegando a criança na escola, volta, vai estender roupa, sempre com fone de ouvido. Meu Deus, em tudo quanto é lugar, tentando estudar. Então, porque chega uma hora, desculpa, professor, dá licença também, tá no negócio, tá na videoaula. Chega a dar um nó. Eu digo, meu Deus, será que eu tô falando? Só sei que nada sei, eu me lembro dessa frase. Então, assim, ó, primeiro agora pego então uma matéria, vou no caderno das questões, ali não tento resolver, leio e vou ver o texto. Ponto. Entendi. Isso Eu aí. já sei que chegou uma hora que me deu um nó. Daniele Rocha, vou ter que estudar no domingo. Pode fazer de noite? Pode fazer de noite, pode fazer na segunda-feira. Não é adequado, porque você tem que ter descanso. Mas se tem que pagar sacrifício, tudo bem. Marília Gomes, renomear a planilha. A planilha do FT já não está renomeada com o nome das novas matérias, não? Sabrina, como é que está lá a planilha lá? Alguém sabe? A planilha do FT de nota do simulado? Está renomeada já. Alguém falou de renomear? Não. Olga, difícil achar materiais de economia. É possível. Na biblioteca vai ter mais fontes, tá? Pode ser, sim. O Igor já saiu. Todo mundo, ninguém mais tem pergunta e eu não faço. A Dani ia falar alguma coisa? Dani, você não ia levantar a mão? Quem foi? Uma Dani levantou a mão. Quem foi? Ou foi a Dani do Rio? Não foi a Dani do Paraná? Foi a Dani do Rio? Eu vi uma Dani e achei que era a Dani do Paraná que levantou a mão. Tinha mais uma mão levantada? Não dou-lhe uma. Não dou-lhe 2. Fui eu, professor, mas você já respondeu. Ok. Daniele Rocha, do Rio de Janeiro. Foi a Daniele Rocha, do Rio de Janeiro. Ok. Maravilha. É só ver se a planilha lá que está na nuvem já está renomeada. Eu achava que estava renomeada. Se não tiver... Renomeada, que eu digo, é colocar o nome das matérias, né? Quando sair o edital. Depois eu vejo lá. Rapaziada, já são 9h40. Eu não vou poder falar o que eu queria falar hoje sobre veículo, que é a diferença do edital. Mas acho que as perguntas podem ter ajudado, mesmo veteranos, eu acho que as perguntas podem ter ajudado a galera, né? Quero dizer a vocês que eu estou muito satisfeito do pessoal estar comprometido com o estudo no final de semana, no feriado, né? Eu vou mandar mensagem amanhã, vou mandar mensagem domingo, segunda, terça. Mas, professor, você vai estar viajando. Sim, eu vou estar viajando. Mas entendam que eu não vou precisar estar viajando 24 horas, assim como eu não preciso me dedicar à mentoria 24 horas. Eu não estou falando que é para você estudar 24 horas amanhã, sábado, amanhã, domingo. Eu espero que vocês façam alguma coisa boa no sábado. Eu espero que vocês façam alguma coisa boa no domingo e também na segunda e também na terça. Pelo simples motivo que isso é importante para a manutenção da eficiência da sua máquina. Para você continuar rendendo no estudo.
né? Depois vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês mandarem aí o que vocês fizeram de bom no feriado. Se prepara que tem que pensar em alguma coisa. Uma caminhada, né? Não é ir até a lua, não. Pô. Uma caminhada, né? Dormiu, alguma coisa você precisa nisso aí. Maravilha? Abre o áudio, dá tchau para mim, abre o áudio, dá tchau. Deseja boa viagem para mim amanhã, pegar a estrada para o Rio Grande do Sul. Tchau, professor. Boa viagem. Tchau, professor. Boa viagem. Boa Desaponte. Viagem, bom carnaval. Carnaval a todos aí, bom feriado a todos. Ficava na linha com Alexandre de Moraes. Tchau, Sandra. Tchau, Socorro. Tchau, Josiane. Yuri, Hilda. Tchau, Josiane. Milton. André Araújo. Iverluce. Boa viagem, Céu. Bom carnaval. Maria Oliveira, Dani Rezende, Sandra Regina, Ronaldo Gomes, Paula Geise, Maria João Paulo, Maria Oliveira, Cleiton, André Araújo, maravilha. Joilton, Cristiano, Alex. Tchau, tchau, vai embora.